Olá, bem-vindos ao Cozinha Amiga, bem-vindos a mais um dia do churrasco. E se você gosta de costela, hoje é o dia porque a gente vai fazer uma costela recheada que é divina, acompanhada de uma bela batata com molho cítrico. E a gente vai fazer de entrada, sabe aquela clássica, aquela conserva, picles de conserva? A gente vai fazer bem fácil, bem simples e bem gostoso. E a receita de hoje é uma costela recheada, aquela que fica horas, faz um recheio sensacional que deixa ela mais gostosa ainda, com uma batata com molho cítrico e um mix de picles, sabe aquele em conserva que a gente faz de aperitivo? Tudo isso a gente vai fazer hoje. Para começar, sempre falando daquele processo que a gente sempre fala, vamos começar pela costela, a gente vai começar pelo tempero. O tempero, a gente vai fazer um tempero seco, a gente já falou isso algumas vezes. Nos Estados Unidos eles falam rub. A gente vai fazer um tempero, a gente tem alguns ingredientes, a gente vai colocar tudo direto no liquidificador, é bem fácil, é bem simples, mas usa tudo seco para não ficar nada pegajoso, nada pastoso. Vou tirar até o copo aqui para me ajudar. Vou colocar cebola desidratada. Não coloca cebola natural, açúcar mascavo. Eu gosto de usar açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo, além de dar um adocicado, lógico, ele dá uma cromada, ele dá uma caramelizada na carne. E isso é muito legal no churrasco também, eu gosto bastante. Alho desidratado, sempre desidratado. Cominho, coentro. Eu estou usando coentro em pó, mas se quiser usar em grão, fica à vontade. Aqui eu estou usando orégano e salsinha desidratada. Lembra sempre, seja desidratada, porque a gente vai bater para que não vire uma pasta. Pimenta do reino em grãos. E páprica doce. Se você gostar picante, pode usar a páprica picante. E bata forte. Eu estou usando o liquidificador, mas se você tiver um processador, use. Mas o liquidificador é melhor, ele tem mais potência, geralmente. E som na caixa. E o nosso tempero seco está pronto, só que eu esqueci de um detalhe, né, Marcos? Importantíssimo, sal grosso. E no caso, eu vou colocar mais ou menos uma mão para cada quilo. Eu estou usando mais ou menos uns 2 quilos de costela. Estou colocando umas 2, 3 mãos aqui de sal grosso. Deixa eu bater mais um pouco. E nosso tempero seco está pronto. Aliás, se você quiser depois guardar isso num pote, ele tá um perfume, ele é bem perfumado, dá para usar em porco, em frango, mas guarda num pote que você pode usar depois em outras receitas. E eu peguei uma costela, a gente vai fazer uma costela bovina. Sandrinha, Oi, Marcos. tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vou te ajudar aqui, peraí, Marcos. É a bênção da cozinha amiga, né, Sandrinha? Você que é uma benção. Tá combinando comigo, hein, Sandrinha? Ó, sim. A Jo fica preocupada com isso. É. Aqui eu peguei uma costela, pessoal, vocês vão ver aqui, é uma costela já desossada. Tá vendo que ela tá comprida? A costela, ela sai, ela tem, dessa parte ela vai até aqui atrás. Eu pedi pro meu açougueiro essa parte, ele cortou essa parte aqui. Eu pedi para ele pegar essa parte e desossar, que ela é uma parte mais fina, menos carnuda, isso vai facilitar pra gente enrolar depois. Então, ó, tá vendo que ele tem um pouquinho menos de carne, ele tem essas abas aqui e a gente vai rechear ela e vai ficar uma delícia, mas ó, facilita bastante depois quando a gente for enrolar. Então pede pro teu açougueiro depois manipular para tirar todos esses ossos e depois pede os ossos para fazer um belo caldo, asse os ossos e faça um caldo de carne que vale a pena. Então a gente tem a nossa parte aqui, tem a parte da carne que a gente vai rechear
E a parte da gordura, tem uma bela gordura aqui, só que eu quero que o tempero ela penetre na carne, aqui na carne. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uns talhos na parte da gordura, para que tanto o tempero quanto o sal que tá também no tempero penetre nessa carne, para que dê todo esse sabor e salgue também. Então faça um talho, mas não profundo, para que não corte a carne. É só um talho. Tá vendo que eu não cheguei a cortar a carne? Eu não cortei a carne, só cheguei nela, só cortei a gordura. Assim vai penetrar bem. Então agora a gente vai usar nosso tempero e esfrega. E depois que a gente passar esse tempero, você pode deixar mais ou menos umas 2 horas ela nesse tempero, para pegar um pouco desse sabor. E como todo mundo sabe, a costela tem que assar por horas, porque ela é uma carne mais rígida e ela tem bastante gordura, então ela tem que assar por horas e lentamente, para que ela vai soltando as fibras e toda essa gordura vai dando todo o sabor e ela fique bem macia e bem saborosa. Então vamos, ó, em todas as partes eu vou passando, para dando bastante sabor, perfume disso, desse rub, desse tempero é sensacional. Eu tô fazendo em cima da tábua, mas em casa faça numa assadeira, para você não desperdiçar, né, esse tempero. Depois que a gente fez isso, eu vou colocar alguns temperos aqui dentro. Um deles é bacon, que eu gosto muito. Então a gente vai caprichar no bacon aqui. Vou fazer uma bela camada de bacon. Depois da camada de bacon, eu vou colocar uma outra carne que eu gosto bastante. E eu uso, inclusive, na minha hamburgueria, eu uso peito bovino para fazer meus hambúrgueres. E é uma parte do dianteiro, é uma carne que tem muito sabor. E é uma carne pouco utilizada no Brasil. E é muito barata e muito saborosa. Então eu pedi para o meu açougueiro também moer ela, e a gente vai fazer uma camada aqui para exatamente grudar esse bacon nessa carne, para que na hora que a gente for enrolar não cair, e fora que vai dar um sabor e vai dar uma outra textura. A gente vai ter uma carne moída e vai dar um sabor absurdo do peito bovino nesse rocambole de costela. Que delícia, hein? Só de falar eu já salivei aqui. Você fala Eu adoro, eu gosto muito, eu adoro. Satisfação demais trabalhar com o que a gente gosta, e satisfação demais passar um pouco dessa paixão para vocês. Então, ó, eu coloquei aqui então o bacon. Eu não coloco muito. A ideia, talvez, se você for escolher aonde colocar, coloca sempre no meio, porque como a gente vai dobrar, o meio aqui é o que sempre vai ter a carne. Então sempre coloca no meio, se você for preferir colocar em algum único lugar. Aqui é o nosso peito bovino moído. O peito bovino ele é uma carne um pouco mais gordurosa. E no meio da gordura, se você for falar para o teu açougueiro, ele tem uma bola meio de sebo. Então se você chegar lá e falar, tem uma bola meio de sebo dentro da gordura, fala, tira para mim, para não ter aquele sebo que não é legal. Não tem um sabor legal, não tem uma textura legal. E geralmente os açougueiros empurram isso. É uma dica bacana, mas ninguém precisa saber, né? Ó, tá vendo? A ideia aqui é que a gente vai fazer essa camada e quando a gente virar, ó, tá vendo que ela segura, ó? Ela não vai deixar o bacon cair. E depois que a gente colocar isso, essa carne, eu vou colocar um pouquinho mais do nosso tempero. Apertei bem. Gostoso, hein, Sandrinha? Muito bom mesmo, Márcio. Pena que você não gosta de carne, hein? Mas seu filho ia gostar, né? A família gosta. Isso aqui no fim de semana, hein? No domingão, no dia dos pais, no dia das mães, no dia das crianças, para reunir a família. Agora você joga o tempero aí. Agora eu vou colocar mais um pouquinho do tempero.
Imagina o sabor Maravilha, disso ó. depois que assar, hein, É Sandrinha? verdade. Porque isso aqui fica assando horas e todo esse sabor vai penetrando aos poucos. O que eu vou colocar além desse tempero, além da carne, além do bacon? Colocar uma calabresa defumada. Eu vou cortar no meio e no meio, ou seja, vou cortar em 4. Vou deixar ela comprida mesmo, que é exatamente o tamanho dela, ó, tá vendo? Então eu vou cortar no meio e no meio, no meio, no meio. Vou deixar uns intervalos, porque nos intervalos a gente vai colocar cenoura. Ó, e vou apertar aqui na nossa carne, ó. Tá vendo como a carne ajuda até na montagem, além de dar o sabor e tudo, facilita bastante na hora que a gente vai montar nosso enrolado. Eu vou fazer exatamente o mesmo corte que eu fiz na linguiça, agora na cenoura, em 4. E eu vou colocar um pouco de vagem também, para dar um verde. Tá vendo que eu tô colocando só no meio? Porque aqui que vai ser o meio que a gente vai fechar, ó. Muito interessante, eu achei. É? Gostou, Sandrinha? Gostei. Essa teu filho tem que fazer, hein? É. E se ele fizer, ele tem que fazer o quê? Ele tem que postar, tirar uma foto, Ah, tá. postar e marcar o Cozinha Amiga Com certeza. e a gente. Isso. Vocês também. Tem que fazer, porque vale a pena e marcar a gente. Pronto. Colocar mais umas. Isso. E se eu não colocar um ingrediente aqui que não estava no script, não é o Marcos Baldassari. Eu vou colocar uma pimenta. Isso é a gosto. Então brinquem. Fora que dá um vermelho. Sabe o que ia ficar legal aqui? Um pimentão. Coloca um pimentão e tira, que vai muito bem. Vou colocar uma salsinha. E agora a gente vai fechar e eu preciso da ajuda da Sandrinha pra gente fechar esse rocambole. Essa costela, olha que bonito que fica. E qual que é a ideia que a gente vai fazer aqui? Como a gente sempre faz em todas as carnes, a gente vai selar ela em fogo alto e depois a gente vai levar ela no fogo médio a baixo durante mais ou menos umas 6 a 7 horas. Isso depende da espessura da carne, porque a gente quer chegar na temperatura ideal lá dentro. Para isso a gente vai espetando até a carne ficar macia. É isso que a gente quer da costela. Eu só lembro você sempre, a costela não pode desmantelar. A gente não quer que ela tem que manter uma estrutura. Ela tem que ter uma consistência, mas ela tem que ter macia. Então a gente vai selar ela, fogo alto, e depois colocar ela ali em cima e ir virando sempre para assar homogeneamente. Vem comigo na churrasqueira. Vamos fazer o mix picles, aquele picles em conserva clássico de churrasco, aquele que vem de entrada. Aliás, para vender, se você fizer depois para vender, uma boa dica, hein? A ideia aqui é a gente fazer aquele brine que a gente já falou, é fazer um líquido e a base dele é vinagre, açúcar e sal. Sandrinha, vinagre. Açúcar. E sal. Esse líquido, ele chama brine. Isso aí é a tua assinatura quando a gente faz um picles. Picles não é pepino. Todo mundo acha que é pepino. E na verdade é um cozimento na acidez. E cada um pode fazer o seu brine. E você vai fazendo conforme você vai experimentando. Se você quiser mais ácido, mais salgado, você vai colocando mais vinagre. Ou se você quiser mais suave, você pode pôr mais água. Então aqui eu não coloquei água, eu só coloquei vinagre, ele está mais pegado. Se você achar que ficou muito pegado, no próximo você pode colocar um pouquinho mais de água.
E a ideia agora é a gente deixar ferver. Eu vou colocar todos os outros ingredientes. Então eu vou colocar o alho, o louro, o alecrim e a pimenta do reino e a pimenta dedo de moça. Esses ingredientes eu vou deixar cozinhando mais ou menos uns 2 minutos para que libere todo o sabor nesse líquido, para depois a gente colocar os ingredientes que vai ser cozidos. Pepino, no cenoura e na cebola. Vamos fazer agora uma batata assada, ela já está até assada, com molho cítrico. O molho cítrico nada mais é do que aquele tradicional sour cream, aquele creme azedo, só que a gente vai dar um toque nosso, um toque do Marcos, um toque seu, e aí é a nossa brincadeira, é a nossa arte da cozinha, né, Sandrinha? A Sandrinha até falou, eu gostei desse nome, né, Sandrinha, do molho cítrico. Eu falei, é o sour cream, ela, é o sour cream e ele vai bem. Sabe por que a gente coloquei sour cream? Que a gente sempre tem que equilibrar os pratos quando a gente trabalha na cozinha, quando a gente cozinha. Então a gente tem que trabalhar com acidez para ele quebrar exatamente a gordura da costela. A acidez quebra a gordura. Então a gente colocando um ácido, ele vai equilibrar essa gordura. Então vamos lá, para fazer é muito fácil, só que tem uma dica bem bacana e aí é o pulo do gato. A gente vai usar creme de leite fresco e eu vou te dar o pulo do gato que vocês vão agora fazer sempre o melhor creme, o melhor sour cream, o melhor creme azedo da vida. Tenho certeza, eu garanto para vocês. Segue essa dica. E é na língua, é no tato, é no paladar e é assim sempre que a gente cozinha. Então a gente colocou o creme de leite fresco. O que é? Creme de leite, limão. Eu vou usar o limão siciliano. Quem quiser usar o limão Tahiti, fique à vontade. Então eu vou colocar o limão siciliano. Deixa eu abrir aqui que vai facilitar. Vou aqui na mão mesmo. Eu vou começar por um. E qual que é a dica aqui que eu falei para você? A dica aí colocando aos poucos. Marcos sempre fala isso, óbvio. Tem que ir colocando aos poucos, mas a gente vai colocando até tirar o gosto do creme de leite. Esse é o ponto. A gente não pode colocar nem muito, tipo, não pode ficar muito azedo, tipo, muito gosto do limão. Muito gosto do limão. E também não pode ter o gosto do creme de leite, porque muitas vezes eu já comi muito sour cream por aí, na rua, em restaurante, e tinha gosto de creme de leite. E a gente, exatamente, o que vai tirar o gosto do creme de leite, exatamente, é o limão. E a gente vai colocando e vai testando, e a gente tem que testar na cozinha, a gente sempre tem que estar experimentando. Então eu vou colocar um. Ah, você já vai colocar um de uma vez? Eu vou, porque eu já fiz isso várias vezes. Então, pela nossa experiência, eu já sei que pelo menos um vai. E depois, como é que eu vou fazer? Eu vou finalizar com raspa de limão siciliano e cebolinha, que isso é um clássico. Uma outra coisa que eu vou colocar também, além de sal, é pimenta do reino. Eu vou usar a preta porque é o que eu tenho. Mas se você tiver a branca, vai muito bem, porque a branca ela é um pouco mais forte e ela não vai aparecer, ela não vai sujar, não vai aparecer aqueles pontos pretos. E a gente vai bater. Uma outra dica bem bacana, o sour cream ele é um ponto entre o líquido e o chantilly. Então a gente tem que bater aos poucos, eu vou dar uma batidinha, eu não vou chegar nem nesse ponto, eu vou bater bem de leve, eu vou experimentar essa acidez, esse cítrico, vou experimentar para ver esse ponto. Daí, se eu precisar colocar um pouco mais, eu vou ajustar antes de chegar no ponto. A gente não pode chegar no ponto antes de chegar no cítrico, senão a gente vai passar no ponto depois. Ó, esse é o ponto, que ele é um pouquinho antes do chantilly e um pouquinho, e ele não é líquido também. Então, ó. Ficou lindo, hein, Marcos? Tá vendo? Esse aqui é o creme azedo e a gente vai finalizar. O chantilly ele é mais duro, né? Ele é mais grosso. Ele é mais consistente. Tira da você. Eu tirei. Então aqui a gente já tem o nosso creme azedo.
A gente já tem as nossas batatas já assadas e grelhadas. Vou te mostrar uma técnica também para a gente cortar e apresentar a batata bem legal. E eu vou te mostrar agora como ficou o nosso picles já frio. E eu vou colocar ele no pote. A gente está aqui com o nosso picles, a gente deixou ele esfriar. Coloquei ele num pote porque é clássico. Aliás, tá até para vender. Coloquei ele num pote porque o ideal é a gente fazer uns 3, 4 dias antes. Como eu disse antes, o picles ele é cozimento na acidez, ele não pode cozinhar no calor. Então a gente deixou esfriar aquele líquido para depois colocar todos os legumes e tudo. O líquido estava morno, então ele cozinha na acidez, isso demora uns 3, 4 dias para ele ficar perfeito, para ele ficar incrível. Depois que ele está pronto, com todos os ingredientes, vou até colocar mais um galinho de alecrim. Então você vai fazer churrasco domingo? Faz na terça-feira, na quarta, faz bastante, faz vários vídeos para dar para amigo, para dar de presente, que isso é fantástico e depois quem sabe vira até um negócio. Fecha, esteriliza e picles ele é conservante natural em função do vinagre, do sal e do açúcar. Dura bastante tempo. Agora vamos lá ver como ficou a nossa costela. Só o cheiro, já tô salivando. Olha a nossa costela. Olha como ela ficou. Ela tá linda, perfumadíssima e a textura dela tá exatamente como eu falei. Ela tá macia demais, mas ela não tá desmantelando, ela continua com uma consistência, mas ela tá muito macia. Vou mostrar para vocês. Olha a faca como entra fácil. Fácil, mas ela tá macia. Bem macia, mas ela não desmantela. A carne não pode desmantelar, senão você faria um patê. Olha que delícia. Tô falando isso porque o perfume que tá... Tô salivando aqui. E olha como fica bonita a nossa costela. Olha como fica linda. A carne moída, você vê tudo, a cenoura, os ingredientes, o perfume, a calabresa, todos os ingredientes, o aroma tá absurdo e a suculência tá incrível. Esse foi o nosso prato do dia, uma bela costela recheada. Faço em casa porque vale a pena, é surreal, acompanhada de uma batata com creme cítrico, o tradicional sour cream e um picles clássico, sensacional. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso prato. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @cozinhaamiga, @marcosbalda. Um grande beijo e até a próxima Cozinha Amiga.